Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Temos praticamente um ministério. Já dá para dizer, sim, qual é a cara provável do ministério de Lula. Eu separei aqui alguns nomes para conversar com vocês, mas quero dizer que a cara é boa. A cara é boa. O Fórum vem antecipando, aliás, dando um banho de jornalismo aqui em veículos muito maiores, né? Os nomes que vão ser anunciados, alguns que a gente está dizendo aí, vão se confirmando aos poucos, né? Ontem aqui, em primeiríssima mão, a gente trouxe a questão do Camilo, que assumiria a educação, e hoje está todo mundo falando que é isso mesmo, será o Camilo Santana e não mais a Isolda, né? Fomos o primeiro veículo a falar, Margarete Menezes é ministra da Cultura. Muitos amigos da cultura me ligaram, mas Rovai, não é isso. Falei, calma. Aí começaram as ligações. Você tem razão, é isso mesmo. Vai ser a Margarete Menezes, fechou. Estamos dizendo aqui que houve uma reviravolta no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Seria um homem, o Valmir, né, o ministro agora está virando para ser uma mulher, a Maria Fernanda, ex-presidência, que foi presidenta da Caixa Econômica Federal, né? A Nízia Trindade, no Ministério da Saúde Fórum, cravou ontem o nome dela no Ministério da Saúde, e já fizemos da biografia dela como a primeira ministra da história. Estamos apostando. Se tiver reviravolta, tudo bem, barriga nossa. Mas já cravamos. Nízia Trindade, ontem pela manhã, quem lê a Fórum ficou sabendo. Ou seja, estão falando que está sem áudio aqui, Dri, espero que não seja verdade. As coisas vão ganhando cara. Bom, a Tebet vai para o Ministério? Vai, gente, a Tebet vai. O Lula está esperando fechar o acordo com o MDB. Um ministério irá para a bancada na Câmara, outro ministério para a bancada no Senado. O do Senado provavelmente será o filho do Renan Calheiros, o Renan Filho. O da Câmara provavelmente será o José Priante, ligado ao Jader. Agora, qual o ministério? Tem gente querendo ministérios maiores que o Lula e o governo estão querendo dar. No MDB tem seus objetivos. E aí ele está negociando porque terá que entregar o terceiro ministério para o MDB na sua cota pessoal, que é a Tebet. Marina deve ir ao governo como ministra da Educação. Haddad fechado, Dino anunciado, o Mauro, embaixador, também anunciado, o Múcio na defesa. Enfim, qual a cara desse governo? A meu juízo, nós temos uma cara, neste terceiro mandato do governo Lula, melhor do que a do primeiro mandato. E vou, muito rapidamente, dizer por que considero isso. Porque no principal cargo que dita o nível de crescimento e desenvolvimento do país, nós trocamos Palocci por Haddad. Vejam vocês, trocar Palocci por Haddad é de um luxo incomensurável, em todos os pontos de vista. Com todo respeito à cidade de Ribeirão Preto, o que Palocci tinha feito? Governado Ribeirão Preto. E se aproximaram dos banqueiros quando chega no ministério para ser o ministro da Fazenda. Haddad não. Haddad é um homem de larga experiência de gestão, já tendo sido ministro da Educação por 7 anos, tendo trabalhado na Prefeitura de São Paulo com a Marta, tendo sido prefeito de São Paulo por 4 anos, candidato à presidência da República, um cara que dialoga com vários intelectuais do mundo inteiro. É assim, a distância daqui de um morro do Xixová, aqui de Praia Grande, à altura do Everest, a diferença entre os dois. Mas, além disso, tem o quê? Tem uma marina, por exemplo,
muito mais experiente do que quando chegou no ministério, sabendo exatamente como é que as coisas vão se dar. Na saúde, assume uma ministra comprometida com um grupo político, ela sai de um consenso praticamente entre Padilha, Chior, senador Humberto, ministros que passaram por ali, todos falando, não, é a hora de uma mulher chefiar e nós estaremos juntos construindo isso com um tom progressista, com um tom distinto, talvez, do que era aquele do começo de 2003, que era um pouco mais receio, um pouco mais assustado com o que ia se enfrentar na máquina pública. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Que se a mídia tem esse dilema, qual será o Lula que vai assumir? O do primeiro governo ou do segundo governo? Eu quero dizer, em alto e bom tom, para essa mídia, para esses colunistas, que eu não tenho dúvida que será uma cara mais parecida com o segundo governo. E alviçaras por isso, porque o segundo mandato do Lula é o mandato dos 87% de ótimo e bom, é o mandato onde explode o Bolsa Família, onde entra o PAC rasgando, onde o desenvolvimento acontece, onde tem um aumento do salário mínimo com mais, além da reposição da correção monetária, mais o índice inflacionário e o crescimento do PIB. Enfim, é o governo que consegue impulsionar e eleger uma pessoa que na época era muito pouco conhecida, que saiu de 1, 2% de intenção de voto, que era Dilma Rousseff, derrota uma liderança extremamente conhecida já, que era o José Serra. Essa mesma liderança se reelege depois, ainda com base no que tinha sido feito por Lula, exatamente no segundo mandato, que esses críticos, esses colunistas, enfiem sua viola no saco. O Lula que vem aí é o do segundo mandato, mas talvez seja um pouco mais do que o do segundo mandato, um pouco mais progressista, um pouco mais à esquerda, escolhendo seus parceiros, inclusive na direita, que sejam alinhados às suas políticas públicas. Não precisa ser alinhado ideologicamente, mas precisa ter compromisso com o pobre, compromisso com o povo, compromisso com as pessoas que precisam de Estado nesse país, que precisam de investimento em saúde pública, em educação, em saneamento básico, em moradia popular. Esses aliados que Lula está escolhendo, inclusive, o que a gente pode chamar de centro-direita ou direita, tem esse alinhamento. Ou não. Dá para dizer que o pessoal do Pará, do MDB, ou mesmo de Alagoas, dos Barbalhos ou dos Calheiros, esse pessoal não está alinhado com isso? Está. Tanto que apostou e apoiou Lula já no primeiro turno na eleição. São esses os vitoriosos e são esses que estarão no ministério. Lula não vai se render à lira, não entre nessa. Pode fazer acordo, sim. Acordo a política exige a capacidade de fazer acordos. Não esperem de um grande político que ele não faça política. Se vocês confiaram o voto em Lula, é para fazer o que ele sempre fez. Lula é o mestre dos acordos. Lula operava acordos lá em 77, no ABC, em São Bernardo. Era lutar no meio da ditadura contra governos extremamente duros que o levaram à primeira prisão, a primeira vez que ele prisão, precisava de acordo, precisava saber se defender nos acordos, inclusive com o Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, que era o presidente da Fiesp à época, com o Delfim Neto, que era ministro da Economia, com Erasmo Dias, que era chefe de segurança. Lula falava com todos com turma. Lula falava com todos e não vai deixar de falar com Lira. Mas o Lula que vem aí, pelos indicativos, né, que começam a ser confirmados dos ministros indicados, será um Lula
do terceiro mandato, que será muito mais progressista do que o do primeiro e, a meu ver, mais progressista ainda que o do segundo. Queridas, queridos e querides, era o que tínhamos para hoje. Quero convidar todos vocês para o dia 30 de dezembro, no Boteco Encontro, em Brasília. Joguem no Google, Boteco Encontro em Brasília. Estaremos aí fazendo uma festa da Fórum. Festa da Fórum, festa do Novo Brasil, festa da consagração da democracia. Dia 30 de dezembro, tem um informe para se inscrever. Você que está assistindo no Fala Rovai, depois vai no site, vai estar em todos os lugares. Se inscreva, mas é Boteco Encontro. Ou manda e-mail para mim, renato.rovai@gmail.com, que eu te mando o link do fórum. Beijos, beijos e beijos a todas, todos.